Engraçado que quando Jesus está trazendo essa palavra, ele dá graças a Deus porque Deus revelou muitas coisas aos pequeninos. Não é pecado a gente querer ser grande no sentido de conquista. Não tem nenhum pecado nisso. Não tem nenhum erro nisso. O problema é quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro. Estou dando exemplo, né? Eu só vou ser feliz se eu morar em frente à praia. E a nossa felicidade, ela não tem a ver com esse mundo. Não tem a ver com as coisas que a gente conquista. A felicidade que nós temos é estar em Deus. E quando Jesus fala assim, eu te agradeço porque o Senhor não revelaste aos poderosos, mas aos pequeninos, porque a humildade precede esse entendimento. Quando você tem muitas vezes você se acha melhor do que o outro. Por isso que Jesus fala tanto sobre a riqueza, principalmente ao amor à riqueza. Porque quando você tem alguns bens ou você tem dinheiro, você acha que pode conquistar as coisas pelo dinheiro. E a gente sabe que não conquista. Porque a paz que Deus tem para dar não se ganha com dinheiro. O que Ele está falando para nós é que, independente de onde nós estivermos, crescermos, o nosso coração precisa estar como de um pequenino. Jesus mesmo falou que a gente precisa ser como uma criança. Quando você vê uma criança, a criança ela é sincera, a criança fica à vontade, a criança fala a verdade, né? A criança não tem máscara. E na geração que a gente está vivendo, eu não sei se sou eu que percebo, eu vejo exatamente o contrário do que Jesus está falando aí. As pessoas estão cada vez mais cansadas, as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas. Por que é a sobrecarga? Porque é o cansaço. Porque a gente quer conquistar muitas coisas. Porque a gente precisa provar para as pessoas que a gente conquistou as coisas. Isso traz uma carga, traz uma sobrecarga. E eu falo isso no âmbito físico, de dinheiro físico, de você querer manter um corpo para a sociedade ver que você tem aquele corpo. Eu falo isso até no espiritual, que quando as pessoas maqueiam que são verdadeiros crentes, mas são fariseus, estão longe da presença do Senhor. E o que o Senhor nos convida, igreja, é que vinde a mim. Se você está sobrecarregado, se você está cansado, pega esse fardo pesado que é teu, joga sobre o Senhor Jesus. E o que Deus ele quer nos mostrar é que enquanto nós estamos aqui, trabalhem, corram atrás daquilo que vocês acham que é bom, que eu acho que é bom. Conquistem, mas sem tirar os olhos do Senhor, sem tirar o foco do Senhor, sem pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3:1 ele fala isso: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui vivendo, mas eu vou viver como alguém que já mora na glória, como alguém que sabe para onde vai. Eu trabalho, eu acordo cedo, eu conquisto. Quem é empreendedor trabalha mais um pouquinho, quem é cabeleireiro trabalha mais um pouquinho, quem faz as coisas que tem CLT trabalha, mas a gente sempre com o nosso pensamento em agradar ao Senhor, em depositar diante do Senhor as nossas vidas. Por que nós estamos tão cansados e sobrecarregados? Pergunta para você, por que há tanta sobrecarga? Por que há tanto cansaço? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tomai sobre vós o meu jugo.